Bom dia, gente amiga. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, 3 do mês de junho, ano de 2026. Sul de Minas com tempo nublado nesta manhã. Bom dia para você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Vem pra gente, vem com o programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Pois é, gente amiga, que situação, né? É briga que vai acabar com o Pix, é o governo defendendo aí o Pix, são empresas taxadas, essa é a nossa política, uma verdadeira zona. Aí eu digo, em quem nós vamos votar? Que situação é essa? Que país é esse? Mas as eleições estão chegando aí. E nós vamos ter que definir quem que nós vamos votar. Lula, Flávio Bolsonaro ou os outros que se propõem aí com suas candidaturas? Aí é você quem vai decidir. Porque da maneira que tá, não dá para conseguir, não dá para aguentar mais. Aí aquele negócio, né? O Flávio Bolsonaro disse que não vai acabar com o Pix, que isso é mentira. Mas o Brasil está sendo taxado lá nos Estados Unidos. E aí, como é que vai fazer? Porque faz muito tempo que os Estados Unidos eles estão de olho no Pix brasileiro. Uma conquista do nosso povo. Dizem que isso aí é fake news. Eu não duvido de absolutamente nada, gente. Vindo de política, essa lástima, esse engodo, essa vergonha que está a nossa política brasileira. Realmente muito triste a política brasileira e o caminho que ela está tomando. Eu coloco para ver notícias, porque eu procuro notícias, para saber propostas. Flávio Bolsonaro falando mal do Lula. Eu coloco lá para ver o que o Lula está falando mal do Lula. Bom, eu coloco em outros candidatos que estão falando mal da esquerda. Não sei o que vai fazer. Cadê a proposta desse povo para o Brasil? O Brasil clama por proposta. Enquanto isso, o pobre está vivendo a míngua no Brasil. Embora o governo está dizendo que está tudo bom. Mas é um falando mal do outro. Isso aí não vai acrescentar nada para o arroz e o feijão do brasileiro, vai? Pelo amor de Deus, não dá mais para aguentar esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil. Uma vergonha! Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. E a política do jeito que está aí não está caminhando para o bem não, gente, para o mal. E se os Estados Unidos taxar realmente o Pix, que foi uma conquista dos brasileiros, aí eu quero ver. Olha, o programa Passando a Limpo em nome de Lume Imobiliária e Contabilidade, na Avenida Oswaldo Cruz, 448, em seu novo endereço. O telefone é 3265-1504. A Sofera Estruturas Metálicas com qualidade, confiabilidade e rapidez. 998706949 é o telefone. Kleber Gás e Conveniência, ligue 3265-2369 ou 99757-2369. Eu digo as coisas aqui porque do Trump tudo é imprevisível. E tudo pode acontecer. O Lula esteve lá, conversou 3 horas com ele, não adiantou de nada. Fez um Lula de palhaço. Depois foi o Flávio Bolsonaro lá, conversou também com o Trump, com o Marcos Rubio. Eu acho que o que vai adiantar nessa jogada toda aí?
ele vai jogar os dois, ele vai fazer os dois de palhaço, o Trump. Escuta só, hein? Esse Trump é imprevisível, esse cara. Certo que ele quer bem de Brasil? Ele quer que o Brasil se foda. Tanto é que tem alguns produtos que são benéficos aos Estados Unidos, ele não vai taxar. Agora, o que não é e que o Brasil precisa de vender para os Estados Unidos, ele vai taxar. É brincadeira, né? Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Política, ficar procurando outro país aí, negócio de Trump, vamos esquecer esse homem, pelo amor de Deus. Vamos esquecer esse cara. Agora que taxou aí como terrorismo, eu disse outro dia, ele não pode fazer nada com o Brasil, se ele não quiser. Se ele quiser, ele pode. Agora, eu acredito que ele não vai fazer. Ele não vai sacanear o Brasil. Se ele sacanear o Brasil, foi o Flávio Bolsonaro que foi lá pedir para ele. Aí acabou a candidatura do Flávio Bolsonaro. Se ele pensa que foi lá para melhorar coisa para o Brasil, ele foi para piorar. Aí não vai dar. Então, quer dizer, fica insinuações daqui, insinuações dali, e o brasileiro a ver navios. Vamos lá, vamos com o nosso programa Passando a Limpo. O que interessa são essas coisas por aqui. E eu trago agora a previsão do tempo para hoje, para esta quarta-feira. Três Pontas terá mais um dia gelado, típico de inverno. Segundo o Climatempo, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens e não chove, mas a temperatura varia entre 14 e 22 graus. Aqui não está cotado que pode haver chuva no dia de hoje também. Os dias de hoje podem acontecer chuvas. Eu mostrei ontem aqui nas redes sociais, na Zona da Mata, Barbacena também caiu uma chuva danada na segunda-feira. Chuva de granizo durante a madrugada. Foi uma coisa de louco. Foi semelhante ou pior que Boa Esperança e Licínio também em Campo do Meio. Coisa louca. Então, quer dizer, está chovendo granizo em diversas regiões do estado de Minas Gerais. É uma coisa de louco esse nosso clima. Se não bastasse essa política desordenada, essa anarquia que está acontecendo aí no país, essa sem vergonhice por parte dos nossos candidatos à política, por parte dos nossos candidatos à presidência da República. Eu vou trazer as manchetes do programa de hoje. O programa Passando a Limpo traz o seguinte: golpistas usam o nome de empresa do ramo plástico e fazem compras fraudulentas em Três Pontas. Eita cambada de vagabundo para todo lado. Procissão de Corpus Christi. Programação começa de manhã e vai até a tarde nas 3 paróquias aqui da cidade de Três Pontas. Alunos do curso de Direito do UNES promovem roda de conversa sobre violência doméstica e também feminicídio. Tem mais uma notícia policial que chegou agora, de última hora, que nós vamos trazer aqui para vocês, que está na pauta aqui do programa Passando a Limpo. A Polícia Civil voltou a apreender nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, no distrito do Quilombo Nossa Senhora do Rosário, um homem de 30 anos, considerado pelas forças de segurança como um dos criminosos mais recorrentes e perigosos da região. Eu vou trazer essa notícia já, aqui no programa Passando a Limpo. Fiquem ligados porque o couro vai comer por aqui. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Pois é, como eu disse que o couro vai comer, porque tem muita notícia policial, nós vamos trazer as notícias policiais a partir de agora no Passando a Limpo. Se ligue, abre alas, porque tá chegando as policiais agora! Direto! A Polícia Civil voltou a prender nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira
no distrito do Quilombo Nossa Senhora do Rosário, um homem de 30 anos, considerado pelas forças de segurança como um dos criminosos mais recorrentes e perigosos da região. O suspeito estava foragido da justiça após descumprir as condições de um benefício prisional e desaparecer sem retornar ao presídio onde cumpria a pena. A captura ocorreu quando ainda estava escuro. Os policiais surpreenderam o homem dormindo em sua residência. Estratégia considerada necessária diante do histórico de fugas e tentativas de escapar das abordagens policiais. Segundo as autoridades, qualquer oportunidade de evasão representa um risco concreto quando se trata do investigado. Velho conhecido das polícias civil e militar, desde a adolescência, ele acumula uma extensa ficha criminal, marcada por furtos, roubos, tráfico de drogas, agressões e crimes patrimoniais, principalmente contra produtores e trabalhadores rurais. De acordo com os levantamentos policiais, o suspeito é reincidente e costuma voltar a praticar crimes sempre que conquista algum benefício ou é colocado em liberdade. A última prisão havia ocorrido em junho de 2025, durante uma operação conjunta das polícias civil e militar. Na ocasião, ele possuía 7 anos de pena para cumprir. Poucos meses depois, em dezembro, recebeu autorização para deixar o presídio durante o dia para trabalhar, devendo retomar a unidade prisional ao final da jornada. No entanto, segundo a Polícia Civil, ele simplesmente desapareceu e não voltou mais para dormir no estabelecimento penal, passando a ser considerado foragido. As forças de segurança afirmam que o criminoso é apontado como responsável por uma série de delitos na zona rural. Levantamentos realizados na época da última prisão indicavam que sua soltura coincidiu com um aumento expressivo dos furtos em propriedades rurais. Entre os registros estavam furtos de equipamentos agrícolas até de máquinas utilizadas por trabalhadores na colheita do café. O histórico do suspeito inclui episódios de extrema ousadia. Em junho de 2019, ele protagonizou uma longa perseguição policial pelas ruas centrais da cidade após ser flagrado pela polícia militar conduzindo uma motocicleta sem placa. Durante a fuga, zigue-zagueou entre veículos, colocou pedestres em risco, perdeu o controle da direção e bateu em um carro e acabou arremessado contra o muro de uma loja. Mesmo ferido pela queda, levantou-se e continuou fugindo a pé, sendo contido somente após intensa resistência e a chegada de reforço policial. Segundo a Polícia Civil, o homem é temido por moradores e produtores rurais. O investigador Rodrigo da Silva destacou que existem suspeitas de que algumas vítimas deixem de registrar a ocorrência por receio de represálias. Já o delegado Dr. Guilherme Bantelli ressaltou que o suspeito atua no mundo do crime desde a adolescência e possui uma longa trajetória de envolvimento com delitos. Com a nova prisão, a Polícia Civil espera interromper novamente a sequência de crimes atribuídos ao suspeito e garantir mais tranquilidade às comunidades rurais, frequentemente afetadas por sua atuação criminosa. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. Aí é o que eu digo. E as leis? As nossas leis são uma porcaria. Aí que é o problema. Tem condições? O cara, depois de fazer tudo isso, de tocar o terror, ele ainda consegue progressão? Agora, a culpa são das nossas leis, dessas leis frágeis no Brasil. Depois vem uma lei lá de fora que PCC
e Comando Vermelho são terroristas, o Lula xinga, o Lula esbraveja. Aí, nesse episódio, eu concordo, sim. Aí depois vai ter que vir outro país por aqui para acabar com essa criminalidade desgraçada que acontece aqui no Brasil. Uma ação rápida e decisiva de policiais militares evitou uma tragédia e salvou a vida de uma criança de 3 anos e 11 meses. Isso foi na sexta-feira, aqui em Três Pontas. Durante patrulhamento pela Avenida Ipiranga, militares da Polícia Militar foram abordados por populares que pediram socorro. Segundo as informações, o pequeno João Marcos Vitor Marciano havia se engasgado após ingerir uma bala e já apresentava sinais de dificuldade respiratória, início de cianose, condição caracterizada pela redução da oxigenação e alteração na coloração da pele. Diante da gravidade da situação, os policiais 3º Sargento Kellyson e 3º Sargento Aldo agiram imediatamente, utilizando técnicas de primeiros socorros e de desobstrução das vias aéreas adequadas para a idade da criança. Os militares conseguiram remover a bala que impedia sua respiração. A atuação contou também com a participação do 1º Sargento Rogério e da 3ª Sargento Daniela. O procedimento teve resultado imediato e decisivo. João Marcos voltou a respirar normalmente e recuperou gradativamente os sinais vitais e a estabilidade clínica. Moradores do bairro Meia Pataca, a família foi levada em seguida para o pronto atendimento municipal. A criança foi encaminhada, acompanhada pelos pais, Claudinei Vitor Marciano e Nádia Aparecida Mendonça Marciano, onde permaneceu sob cuidados médicos para avaliação e observação. Parabéns à nossa corporação. Tá aí os nossos policiais para que possam resolver esses problemas e desta vez salvou uma criança. Por isso que eu sempre aqui enalteço as nossas polícias, este trabalho extraordinário que as polícias prestam aí à nossa comunidade, a comunidade Três-Pontana, a comunidade de Santana da Vargem. Mais uma vez, parabéns, parabéns mesmo. A polícia está aí sempre nas ruas para coibir, tirar a malandragem das ruas, mas também ajudar na questão da saúde. Olha outra notícia policial. Golpistas utilizaram o nome de empresa do ramo plástico para fazer compras fraudulentas em Três Pontas. A Polícia Civil alerta comerciantes de Três Pontas sobre um golpe que vem sendo aplicado utilizando o nome de uma empresa do setor de embalagens da cidade. Segundo as informações apuradas, os criminosos entraram em contato com estabelecimentos comerciais por meio de WhatsApp, utilizando o logotipo da empresa para dar aparência de legitimidade à abordagem. Durante as conversas, os suspeitos se apresentam como proprietários ou representantes da empresa e realizam pedidos de mercadorias, solicitando compras a prazo e com concessão de crédito. Para viabilizar a fraude, são utilizados documentos falsificados. Após a aprovação do pedido e a separação dos produtos, os golpistas informam que um entregador será enviado para retirar a mercadoria. Com isso, os itens são recolhidos e levados sem que o pagamento seja efetivado. De acordo com a Polícia Civil, as mercadorias estariam sendo encaminhadas para a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O caso foi identificado nesta terça-feira e comunicado às autoridades que já iniciaram as investigações.
Até o momento foram identificadas compras fraudulentas em 5 estabelecimentos comerciais do município, incluindo lojas de materiais elétricos, ferramentas de departamentos e também de materiais. Tudo isso que aconteceu. Portanto, esses criminosos sem vergonhas, vagabundos, estes salafrários. Eu vou contar mais desse assunto já já, aqui, em instantes, no programa Passando a Limpo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Pois é, gente amiga, eu vou trazer mais detalhes desse caso. Que coisa, né? É cada uma que a gente vê nessa criminalidade, com esses vagabundos, com esses safados. Gente, trabalhar ninguém quer, né? Trabalhar ninguém quer. O caboclo acha melhor ele andar pelo caminho da corrupção. A corrupção é melhor para o cidadão, é melhor para ele, é melhor fazer esse tipo de coisa, usar o nome de uma empresa, né? Para que ele use o nome da empresa para quê? Para comprar as coisas. Gente, é cada coisa que acontece aqui nesse Brasil de meu Deus, que eu realmente fico muito triste, que eu fico realmente sem saber o que acontece com as coisas. É brincadeira, é brincadeira. Olha, eu vou trazer mais informações sobre este acontecimento. Então, de acordo com a Polícia Civil, as mercadorias, como eu disse há pouco, estariam sendo encaminhadas para a cidade de Ribeirão Preto. O caso foi identificado na terça-feira e comunicado às autoridades, que já iniciaram as investigações. Até o momento foram identificados compras fraudulentas, repito, em 5 estabelecimentos comerciais do município, incluindo lojas de materiais elétricos, ferramentas, departamento e materiais de construção. A orientação da Polícia Civil é para que as empresas e comerciantes adotem procedimentos de verificação antes de liberar mercadorias, conceder crédito ou concluir vendas. A recomendação é confirmar a autenticidade dos pedidos diretamente com a empresa supostamente representada, utilizando canais oficiais de contato. Também é importante desconfiar de solicitações com caráter de urgência, contatos realizados por números de telefones desconhecidos e pedidos acompanhados de alterações cadastrais ou de informações comerciais. Qualquer situação suspeita deve ser comunicada imediatamente às autoridades. É brincadeira isso que está acontecendo, não é, gente? Fala a verdade. É brincadeira, não é? Eu não entendo. A gente cai nessas coisas aí, desses pilantras, até porque esses vagabundos, salafrários, criminosos, eles têm a técnica, usando o nome de outras pessoas, usando o nome de empresa. Vagabundos, sem vergonhas, cadeia nesses canalhas! É cadeia nesses canalhas! A Prefeitura de Boa Esperança decretou situação de emergência após um temporal com granizo e vendaval atingir a cidade no último sábado e causar estragos que afetaram cerca de 4,8 mil pessoas. Segundo o município, a chuva intensa começou por volta das 17h30 e durou cerca de 1 hora, com volume de 30,8 milímetros. Em pouco tempo, a força da água e dos ventos provocou alagamentos generalizados e danos diversos na cidade de Boa Esperança, conforme nós anunciamos tudo isso aqui na equipe positiva. Realmente, que situação é o clima. Eu já disse aqui no início também, eu vi Barbacena, inclusive tem aqui nas redes sociais da equipe positiva, uma situação realmente muito complicada. Procissão de Corpus Christi, amanhã é dia, gente. As paróquias de Três Pontas convidam toda a comunidade para viver com fé e devoção a solenidade de Corpus Christi nesta quinta.
uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica. Como tradição, a procissão percorrerá as ruas da cidade, levando o Santíssimo Sacramento e renovando a mensagem de amor, esperança e unidade entre os fiéis. Os moradores são convidados a colaborar com a ornamentação, formando tapetes na porta de suas casas ao longo do trajeto, utilizando toalhas, flores e velas, tornando o caminho ainda mais belo para a passagem de Jesus Eucarístico. Em todas as paróquias, os fiéis poderão doar cestas básicas que serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade da comunidade. A paróquia Nossa Senhora da Ajuda possui 127 famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade alimentar. Mais do que uma demonstração de fé, a participação de cada família representa um gesto de acolhida, solidariedade e compromisso com o próximo. A presença e o envolvimento de todos ajudam a manter viva esta tradição religiosa que reúne a comunidade em oração e fraternidade. Solenidade de Corpus Christi 2026. Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, 7 horas. Missa no Santuário da Ajuda, com procissão pelas ruas da cidade. 9 horas. Missa na comunidade Nossa Senhora da Aparecida e Esmeralda. 12 horas. Exposição do Santíssimo no Santuário da Ajuda, 15 horas. Missa na comunidade Santa Rita, Morro Vermelho. 18 horas, bênção do Santíssimo no Santuário. 19 horas, missa no Santuário da Ajuda, trajeto da procissão. À direita, a rua José Luiz de Mesquita. À direita, na rua Doutor Joaquim de Brito. À direita, na rua Frei Caneca. À esquerda, a rua Imperatriz Leopoldina. À direita, na rua Urbano Figueiredo. À esquerda, na rua Francisco Garcia Miranda Júnior. À direita, na rua Antônio Ferreira. À direita, a rua Álvares Cabral. E à esquerda, na Duque de Caxias. Chegando à Igreja Sagrada Face. Esse aí é o percurso da procissão. Nós temos mais informações aqui para os nossos amigos com relação a mais procissões que vão acontecer. Então, vamos lá. Eu falei desse trajeto, chegando à Igreja Sagrada Face e Paróquia Nossa Senhora Aparecida. 8 horas, missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Agora eu falo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. 8 horas, missa na Paróquia Nossa Senhora da Aparecida. Em seguida, procissão. 15 horas, missa solene na Igreja Sagrado Coração de Jesus. E lá nós teremos também procissão. 8 horas da manhã, Praça São Cristóvão, no bairro Aristides Vieira. Tem procissão. 8 horas tem a procissão que sai da Matriz Nossa Senhora das Graças, com o trajeto da procissão seguindo. Sairá às 9 da Praça São Cristóvão, a rua Carlos de Andrade, vai à esquerda na rua Ninico Campos, e tem tudo isso aqui aí na equipe positiva, que você pode ler lá o trajeto de toda a procissão para você acompanhar. Lembrando que no feriado, amanhã, as repartições públicas estão fechadas. A coleta de lixo no feriado de Corpus Christi será feita apenas no centro. Na sexta-feira é ponto facultativo e as repartições continuarão fechadas, mas a coleta de lixo funcionará normalmente. Projeto extensionista da FATEPS promove debate sobre violência doméstica e feminicídio em Três Pontas. Os acadêmicos do 9º período do curso de Direito da Faculdade de Três Pontas FATEP, instituição integrante do Grupo Educacional UNES, realizaram na noite de ontem uma atividade extensionista voltada à conscientização e ao debate sobre a violência doméstica e ao feminicídio. O evento reuniu estudantes, profissionais do direito, representantes de instituições públicas e membros da comunidade para uma noite de reflexão e diálogo sobre um dos temas mais relevantes da atualidade.
A iniciativa foi idealizada pelo professor João Paulo Demetrio de Arantes, docente da FATEPS, em parceria com os acadêmicos do curso. O objetivo foi promover a aproximação entre a comunidade acadêmica e a sociedade, fortalecendo o debate sobre a proteção dos direitos das mulheres e o enfrentamento à violência de gênero. O evento contou com a presença da coordenadora do curso de bacharelato em Direito da FATEPS, professora Bruna Oliveira Lopes Zaccaroni, do juiz de Direito da Comarca de Três Pontas, Dr. Bruno Mendes Gonçalves, do vereador Alexandre Correia, da vereadora ou da servidora do Poder Judiciário da Comarca de Três Pontas, a Kathleen Costa, que atua diretamente no suporte às ações judiciais relacionadas ao enfrentamento da violência doméstica e à aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Da assistente social e coordenadora do Centro de Referência de Especialidades, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, Maria Braga de Chine, da advogada criminalista doutora Andréia Prosperi, do representante da 55ª Seção de Ordem dos Advogados do Brasil em Três Pontas, doutor Igor Henrique de Araújo Oliveira, do pastor e psicólogo Luciano Virgílio de Castro, da escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais, Stefana Assunção, além das integrantes da Polícia Civil, Cristiane Campos e Mônica Tiso. A programação teve como destaque a palestra ministrada pelo juiz de direito, Dr. Bruno Mendes Gonçalves Vini, com o tema Violência Doméstica e Feminicídio, desafios jurídicos, sociais e humanos no enfrentamento à violência contra a mulher. Durante a apresentação foram abordados os mecanismos de proteção às mulheres, os desafios enfrentados pelo sistema de justiça no combate à violência doméstica e ao feminicídio, bem como a importância da conscientização coletiva da educação e das políticas públicas para a prevenção dessas violações. O palestrante também destacou a necessidade do fortalecimento das redes de apoio e do compromisso de toda a sociedade na defesa da dignidade, da vida e dos direitos das mulheres, reforçando a importância da atuação conjunta entre instituições públicas e entidades da sociedade civil e comunidade. Após a palestra, os participantes deram continuidade às discussões por meio de uma roda de conversa que permitiu a troca de experiências e a ampliação das reflexões sobre o tema. O momento proporcionou a participação dos convidados e do público presente, fortalecendo o caráter educativo e extensionista da iniciativa. Vamos acompanhar um trecho dessa conversa que trouxe informações importantes sobre o enfrentamento da violência doméstica. Quem é a primeira a falar é Mônica Tiso, da delegacia aqui de Três Pontas. E durante esses anos eu pude perceber, nós, assim, mais velhos, os nossos pais foram educados a casar, permanecer casados, né? Nossa mãe, minha mãe, e jamais era pensado num divórcio, muito menos, então, por violência. Isso não chegava aos ouvidos de ninguém. E hoje em dia, eu já tenho atendido senhoras de 50, 60, até mais, que agora já têm a coragem de expor que passou por violência, que passa por violência, e resolveu procurar ajuda depois, mesmo com essa idade. Então, eu acho um avanço muito grande, muito válido, e eu acho que a gente tem que enfatizar muito isso. Não precisa ter vergonha, isso acontece nas melhores famílias. Boa noite, pessoal. Meu nome é Stefano, eu sou escrivão de polícia na delegacia de Três Pontas. E auxilio o cartório de mulheres na investigação e no exercício de polícia judiciária quanto a essa temática.
né, além da prestação de serviço policial diretamente no combate à violência doméstica, a gente faz sempre uma parte preparativa, uma parte de prevenção às questões de violência doméstica, né? E a gente sempre gosta de falar que, na maioria das vezes, todo mundo está acostumado a ver policiais, né, femininos, né, delegadas, policiais que atuam na delegacia da mulher, defendendo essa temática. E grande parte, na maioria das vezes, quando eu estou presente, eu me justifico, né? Por que um homem está aqui falando sobre crime contra a mulher, sobre violência contra a mulher, né? Não é mais um tema a ser defendido por uma minoria, não é mais um tema defendido por um grupo de pessoas seleto que vai defender, na verdade, os seus direitos. Hoje em dia, a violência doméstica ela é uma verdadeira política pública de atuação de todos os órgãos, sejam eles componentes da segurança pública, sejam eles órgãos da saúde, sejam eles órgãos da assistência social e o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, apesar da gente não ser, né, nós, na condição de homens, não ser vítimas potenciais de violência contra a mulher, nós sempre temos uma pessoa próxima que pode ser vítima. E nós somos vítimas indiretas. Né? Todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma avó, uma tia, uma filha que pode vir a sofrer esse tipo de situação. Então, uma política pública, uma política forte, né? Nesse sentido, eu até parabenizo o pessoal do nono período que está trazendo essa temática para a discussão, porque mais para frente nós vamos abordar de novo esse tema aí, na questão cultural, né, da Lei Maria da Penha, mas é uma questão a ser discutida a nível de filosofia da criação da própria lei. Qual é o motivo da criação de uma lei nesse sentido? Né? Eu acho que é o principal ponto, o principal enfoque para que a sociedade compreenda a aplicação de um instituto dessa natureza. Né? Obrigado pela oportunidade. Gente, boa noite. Meu nome é Cristiane. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sou ex-aluna UNES, eu formei em 2018 e realmente estou muito grata por estar aqui hoje. Falando um pouquinho de violência doméstica, vamos falar de feminicídio. O feminicídio ele é o último ato, porque a violência doméstica ela sempre começa com a palavra. É uma palavra, é uma violência psicológica, é um controle, um ciúme exagerado demais, para depois parte para uma violência física, e depois da violência física, que eventualmente não, porque tem muitos casos. Em 2025, se não me falha a memória, foram 1.568 casos de mulheres no Brasil vítimas de feminicídio. É um número muito alto. Então a gente tem que prestar muita atenção nos sinais, porque o agressor ele dá sinal. Ele dá um sinal para a gente, porque começa numa palavra, num xingamento, na autoestima, que pega muito a autoestima da mulher, Então começa ali, a gente tem que prestar muita atenção nos sinais que ele está dando pra gente, para que não chegue ao ponto da pessoa ser uma vítima de feminicídio. Eu vou ser breve, porque tem muita gente para falar, viu, gente? Mas a gente está aberto para as perguntas para o pessoal da PC. Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou formada em serviço social há quase 20 anos e atualmente estou atuando como coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, Às vezes alguns de vocês já ouviram dizer. Este equipamento do Sistema Único de Assistência Social, ele atende pessoas e famílias em situação de violação de direitos, em alguma situação de violência. E um dos nossos públicos, inclusive o nosso maior público, é mulher vítima de violência doméstica. Aqui em Três Pontos, nosso maior público está sendo este. Nós não somos órgãos da segurança pública, do judiciário, nós buscamos prestar um apoio e orientação para as mulheres vítimas de violência dentro do equipamento CREAS. Nós temos um atendimento especializado com uma equipe interdisciplinar composta por assistente social, psicólogos e uma advogada que dá um suporte sociojurídico.
não pode atuar no caso judicialmente falando, né? Mas ela pode ofertar todas as orientações e apoio sociojurídico que o Sistema Único de Assistência Social prevê, tá? Aqui em Três Pontas a gente tem uma rede bem articulada, eu vejo. Ainda temos falhas em vários outros municípios, mas a nossa rede de proteção à mulher, ela é bem articulada, né? Nós conseguimos ter um apoio muito grande da Polícia Civil quando nós temos alguma mulher que, às vezes, durante o atendimento, ela resolve, ela toma coragem de fazer um boletim de ocorrências para poder solicitar a medida protetiva. Então, a gente vê essa celeridade, a gente faz contato com a Polícia Civil prontamente atende essas mulheres, muitas vezes nós a acompanhamos até a delegacia. Então, de lá, né, o doutor Guilherme já solicita a medida protetiva, que também tem saído muito rápido quando é o caso de solicitação de medida protetiva. A gente fica muito feliz, né, nessa celeridade que este processo de trabalho hoje traz para a população de Três Pontas. A gente fala, né, que todas as mulheres estão sujeitas a sofrer algum tipo de violência, pelo menos em alguma vez na vida. Né? Eu tenho certeza que nós, mulheres que estamos aqui, se pensarmos na nossa vida, nós vamos conseguir lembrar de algum tipo de violência que a gente já sofreu, né? E o Dr. Brum fala uma questão na sua fala que a gente precisa pensar muito. É preciso ter uma mudança cultural, né? Não adianta o Estado proteger, porque estamos aqui, a maioria, enquanto Estado. Mas não adianta o Estado proteger. A sociedade também tem o seu dever de proteção, né? Então, em briga de marido e mulher, ninguém mete colher, isso já caiu por terra há muito tempo, tá? Agora eu vou ser bem mais breve. Eu acabei falando muita coisa de pena, né, de agravamento de crimes, e até critiquei algumas leis que eu entendo que não foram boas, e, assim, com todo respeito à causa das mulheres, a intenção não foi enfraquecer o combate à violência doméstica. Mas eu deixei de falar uma coisa que eu acho extremamente importante, que é essa questão da mudança cultural, né, de mudar a cabeça dos homens, o porquê que eles estão agindo daquele jeito. Muitas vezes a pessoa já vem de uma infância, né, de um lar onde aquilo era mais ou menos normal, conviveu com algum outro tipo de violência, enfim, não sabe lidar com as suas questões, acaba deixando que frustrações internas, irritações, outras coisas descambem dentro de casa, na violência com a companheira, com a namorada, com a esposa. E as mulheres, de outro lado, também muitas vezes não estão se atinando que elas estão sendo vítimas de violência. Tem essa violência psicológica do todo dia, do xingar, do criticar, de falar da roupa, falar com quem você estava andando, deixa eu ver seu celular. Isso aí já é uma violência, né? Desculpa pela linguagem, mas assim, deixa eu ver seu celular, vai cair um lote, meu amigo. O celular é meu. Não tem que ficar olhando, monitorando com quem que vai andar, enfim, fiscalizando a vida do outro. Eu aposto que o namorado que pede, o marido que pede, não mostra também o dele, né? Na imensa maioria das vezes. Então, assim, a mulher tem que perceber um pouco quando que a temperatura do negócio está subindo e se entender ali como a vítima da violência, né? Tomar as medidas que forem necessárias, sair daquela relação, pedir, enfim, uma medida protetiva, se a questão já tiver avançado um pouco. Mas, assim, essa mudança da percepção da sociedade é que precisa acontecer, e da sociedade e das pessoas, né? A gente tem hoje, no judiciário, começando ainda a funcionar, os grupos reflexivos. Não tenho dados ainda para dizer sobre o nosso aqui de Três Pontas, como é que está sendo o resultado, mas, assim, em outros locais, outros estados, outras cidades,
tem caído bastante o número, né, de reincidências, e é isso que realmente a gente precisa fazer, mais do que ficar aumentando pena, né? E assim, a pena existe, ela é necessária. A gente, na vara criminal, a gente trata com muito rigor a violência doméstica, porque quem já teve aí processo penal já aprendeu um pouco sobre a prisão preventiva. A gente tem a principal causa aí, é o risco à ordem pública. O que é aquilo ali? É o risco da pessoa voltar e fazer alguma coisa, voltar e praticar um outro crime. E na violência doméstica, o outro crime vai ser com a pessoa que está dentro de casa, né? Que se ela já pediu socorro uma vez, e a gente, né, solta a pessoa às vezes, né, tira dela aquela sensação de proteção, ela vai falar, nossa, agora acabou, então sofrer assim que não adianta mais pedir socorro. Então, assim, a gente tenta também dar o rigor necessário com esses, né, quando descamba para uma necessidade de prisão, alguma coisa mais grave, mas essa mudança interna de atitude das pessoas, de cultura, é algo que, assim, é essencial para que a gente tenha alguma mudança, porque senão não vai ter vaga para tanta gente sendo presa. Não tem jeito de lidar somente dessa forma. Boa noite. Meu nome é Catherine, eu trabalho como assessora na vara criminal e da infância e juventude, junto com o Dr. Bruno, auxilio ele na análise dos processos, das minutas. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Acho que eventos como esse são muito importantes exatamente para isso que todo mundo falou aqui, na questão de mudança social, mentalidade das pessoas, né? A intervenção judicial, ela vem quando a situação já se agravou muito, né? Quando a vítima já está em risco, quando a violência psicológica já atingiu ela, os filhos, né? A situação já se alastrou. O preventivo, ele vem muito mais do social. Então, eventos como esse ajudam a conscientizar e as pessoas entenderem, né? Qual é o grau de violência que uma mulher já pode buscar por suporte, a autoanalisar os comportamentos, né? Aqui para os homens presentes, de que maneira, por que reflete essa insegurança em cima das mulheres. Aqui, como o doutor falou, em relatos de medidas protetivas, nós vemos muitas vezes que a situação de violência ela vem há muito tempo, em situações pequenas de violência psicológica, controle social, emocional, patrimonial, que a mulher relata como se aquilo ainda não fosse violência, mas já era, né? E ela já precisava de suporte e proteção naquele momento. Então, eventos como esse são importantes para isso, para entender, né, esses graus de violências iniciais que já são um despertar para a mulher pedir socorro e evitar que a situação, né, chegue de maneira mais grave, aí, que a gente sabe que o resultado, infelizmente, né, muitas vezes é a morte. Estou muito feliz por estar aqui e queria agradecer a todos. Boa noite a todos, sou o pastor Luciano, sou psicólogo, psicanalista, trabalho em Três Pontas há 30 anos. E o nosso tema de hoje é muito importante: violência contra a mulher, feminicídio, desafios jurídicos, sociais e humanos no combate. Eu penso que quando nós temos que recorrer e lutar na justiça, nós já falhamos como humanos e como sociedade. Então, precisamos pensar no nosso tema de trás para frente. Muito importante nós entendermos que violência contra a mulher e a morte de alguém não se dá só no campo do físico. Há uma morte psicológica, emocional, há o luto dos sonhos, dos desejos, dos projetos da vida de alguém, podem ser sepultados com alguém em vida. Nem sempre alguém é sepultado quando termina de respirar. E eu gostaria de falar com vocês aqui, olhando, o meu filho está de frente comigo, Luiz Henrique, porque a hipocrisia é uma coisa que domina muita gente que lida na área contra a mulher. Eu vivo em uma casa em que nunca agredi, nem fisicamente, nem verbalmente, nem minha esposa, nem minha filha. Por isso eu penso que nós precisamos lutar por esta causa. Há muitas coisas que não chegam nem nos órgãos sociais, nem no jurídico, porque a situação da mulher é pior do que aparece. Às vezes aparece a ponta do iceberg. Eu sei que o trabalho é excelente, tem feito um trabalho fantástico em Três Pontas, em todos os órgãos de controle, de apoio e de sustentação.
mas há que se mudar a cultura, de fato, como foi falado pelo doutor aqui agora há pouco, porque há um problema gravíssimo, não é um problema jurídico, mas um problema psicológico, emocional, de medo, de insegurança. Se isso não mudar, na mente da mulher, na capacidade que ela tem de buscar o direito dela, ela vai continuar como vítima. E tem um lado psicológico que prende ela nisso, que vem desde a sua formação, desde a sua infância, na construção da sua autoestima, da sua autoimagem e da insegurança que ela tem em todos os aspectos da vida dela. Para concluir rapidamente a minha palavra, nos últimos 3 anos eu acolhi 100, alguns eu levei na delegacia, o pessoal que trabalha lá sabe disso, já levei algumas mulheres lá para fazer boletim de ocorrência, porque infelizmente muitos pastores, padres, líderes religiosos, sem preconceito com ninguém, incentivam o perdão, a reconstrução da família e tudo mais, quando eu incentivo uma separação. Essa é a minha visão. Não dá para você viver debaixo de um teto de um homem que agride verbalmente, fisicamente e psicologicamente. Não se trata de uma religião, não se trata de Deus, se trata de machucar alguém em todos os aspectos da sua vida psicológica e social. Mas nos últimos 3 anos, nós temos aqui, não agora nesse salão, mas convivendo conosco, mais ou menos nós atuamos em 14 mulheres, resgatando elas de maridos violentos, arrumando casa, imobiliando casas e dando suporte emocional, financeiro, de alimentação, até que elas consigam trabalhar e seguir com suas vidas. Por que eu estou dizendo que quando a gente precisa, e é muito importante o papel do jurídico, quando a gente precisa chegar nesse ponto que nós já falhamos como sociedade civil e como seres humanos, o que precisa mudar é nós como pessoas interessadas no próximo, de ajudar o próximo. E aí sim nós vamos conseguir mudar essa realidade, que como o doutor disse, haja cadeia, para colocar todo mundo que é envolvido com violência doméstica. Há muitos homens que mereciam estar lá dentro fechados, mas nós podemos não conseguir fechá-los, mas abrir a mente das mulheres para que elas possam seguir com suas vidas e reconstruí-la de alguma forma. Muito obrigado pela oportunidade e receber vocês aqui de poder estar dando essa palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Andréia Próspero, né? Eu sou advogada, mas antes de tudo, eu sou professora. Então eu vou pedir licença para vocês para falar em pé, eu não sei falar sentada, tá? Eu já pedi autorização, viu, pessoal? Eu gostaria, primeiramente, né, de trazer uma reflexão a respeito de uma frase de Eleanor Roosevelt, que ela traz que a dignidade humana, ela começa, né, em pequenos lugares, em pequenos atos, perto de casa. E eu, como professora, entendo que a escola, né, que a faculdade, são extensões das nossas casas. Né? Aqui a gente consegue aprender, né, além das disciplinas, a gente consegue absorver princípios, né, criar nossa identidade no dia a dia, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, a instituição, aos docentes, aos discentes, pela iniciativa, né? E, através disso, eu venho com a reflexão também aqui em cima de tudo que foi falado pelos colegas, muito sabiamente, né? Que o problema da violência doméstica, ele é algo estrutural, né? E aí, o Dr. Bruno trouxe, né, a questão da evolução, né, histórica. A gente para pensar, até 1916, o Código Civil via a mulher, né, como um objeto pertencente ao, né, ou ao pai, primeiramente ao pai, posteriormente ao marido, né, e com isso eles consideravam a questão de violência doméstica como um assunto privado, tá? Que era de privativos referente ao lar. Posteriormente, o Dr. Bruno trouxe também, né, em 1932, as mulheres começaram aí a ter direitos, como direito ao voto. Isso foi evoluindo até a gente ter a Constituição de 88, né, que ela traz no artigo 226, parágrafo
oitavo, se não me engano, ela traz ali uma rede, um intuito de proteção à mulher, né? Mas isso não foi o suficiente. Por quê? Porque ainda ficava muito falha essa proteção, né? E aí, o Dr. Bruno trouxe também muito sabiamente a questão, né, desses crimes antigamente serem vistos como crimes passionais. Teve um caso, inclusive, que até tem uma série, um seriado, né, da Angela Diniz, que foi um caso que chocou o país. Foi em 1979. O Doc Street, que foi o ex-companheiro, né, e assassino aí da Angela, ele usou justamente o fato dela ser uma mulher para frente, despojada, né, para dizer que isto o fez, né, cometer aquele crime. Era uma justificativa que foi aceita pelo judiciário, tá? Só que anos depois, acho que 2 ou 3 anos depois, em 81, houve a reabertura e a análise, e ele foi condenado a 15 anos, né? Aí é uma pena já mais razoável. E aí eu paro para pensar, como é um problema estrutural, né? Nós tivemos aí novas etapas de evolução. Em 2015 veio a lei do feminicídio, né, que trouxe a qualificadora para o artigo 121, e posteriormente, né, antes disso, em 2006, Maria da Penha, e posteriormente a gente teve também aí em 2024, né, o pacote antifeminicídio, que trouxe o crime como crime autônomo, uma pena já bem mais rigorosa, como o Dr. Bruno trouxe, né? E o que eu vejo disso? Os números são alarmantes. Vocês sabiam que Minas Gerais é o segundo maior país, é o segundo maior estado com índice de feminicídio no Brasil? Infelizmente, nós estamos nessa colocação, tá? Então, é muito triste. E, por se tratar de um problema, né, estrutural, eu queria chamar a atenção de vocês também para a gente refletir que 62% das mulheres, né, vítimas de feminicídio no Brasil são negras. Isso é muito sério, tá? É um problema estrutural ainda mais grave. 59% dos feminicídios são cometidos por companheiros e 21% por ex-companheiros. 66% desses feminicídios acontecem dentro de casa, tá? Então é tudo muito sério, são números muito pesados, né, que a gente tem que analisar. E eu concordo, né, que antes não tinha tanta divulgação, não tinham tantas denúncias, né? Hoje a gente tem uma média de 1 milhão de acionamentos ao 190, ou seja, chega aí a 2 acionamentos por minuto no Brasil, tá, né? Mas de 2024 para 2025 houve um acréscimo de 4,7% no crime de feminicídio. Então isso é muito grave, porque não tem muita mudança de pensamento de 2024 para 2025. E ainda assim está crescendo esses números. Então, isso vale a pena a gente, né, tocar nessa ferida. Né? Volto no problema estrutural de que 62% dessas mulheres são negras, a baixa renda. Então, isso é muito sério. Obrigada pela atenção, senão não deixo ninguém falar mais, né? Gente amiga, forte abraço e até segunda-feira. Tchau.